E naquela mesma noite, meus meios-irmãos brindaram à sua morte com champanhe contrabandeado de Espanha, rindo como hienas num circo de horrores. Eu os ouvi pelo telefone, escondida no banheiro do crematório, o som das suas gargalhadas e quando como facas no meu peito, finalmente livre daquela bruxa, gritou o mais velho, e eu jurei ali, com as mãos tremendo no mármore frio, que faria cada um deles engolir aquelas palavras com o veneno da própria culpa. Mas o pior veio depois. Eles cortaram todo contacto, apagando-me da herança como se eu fosse uma mancha num lençol de linho fino, deixando-me sozinha com as cinzas dela e uma raiva que queimava mais devagar do que qualquer fogo. O sol de Lisboa batia impiedoso no meu rosto enquanto eu saía da capela do cemitério dos prazeres, as cinzas da minha mãe numa urna simples de madeira que eu carregava como se fosse o último pedaço dela que me restava. O ar cheirava a eucaliptos e ao mar distante, mas nada disso aliviava o peso no meu estômago. Eu tinha 42 anos, solteira por escolha amarga, e aquela era a primeira vez em anos que via os meus meios-irmãos juntos. O João, o mais velho, com o seu fato cinzento impecável e o relógio de ouro que o pai lhes deixara, a Maria, sempre a rainha das intrigas sociais, com os lábios pintados de vermelho sangue e um colar de pérolas que gritava herdeira, e o Pedro, o caçula mimado, com o telemóvel na mão, já a postar fotos do funeral como se fosse um evento de gala. Eles estavam lá, é claro, mas não por luto. O pai deles, o meu padrasto, na verdade, tinha casado com a minha mãe há 20 anos, depois de a minha verdadeira família se desfazer num divórcio feio em Sintra. Ele era um homem de negócios, daqueles que compravam apartamentos no Chiado como se fossem rebuçados, e morreu 5 anos antes, deixando uma fortuna dividida em fatias desiguais. Eu, a enteada sem sangue, herdei só memórias e uma casa velha em Alfama que mal cabia nos meus livros de contabilidade. Eles. Metade do império imobiliário, ações em portos de vinho do Porto, e uma rede de contactos que me fazia sentir como uma intrusa num baile de máscaras. Leonor, minha querida, disse a Maria, aproximando-se com um abraço falso que cheirava a perfume caro e falsidade. Os seus olhos, castanhos como os do pai, não derramavam uma lágrima. Foi uma cerimónia bonita. A mãe. Ela merecia. Merecia. A minha mãe, a Rosa, tinha limpado as merdas deles durante anos, as festas descontroladas, as dívidas de jogo do Pedro, as aventuras extraconjugais da Maria que o pai encobria com cheques silenciosos. Ela, que veio de uma aldeia no Alentejo com nada mais que mãos calejadas e um sonho de estabilidade, acabou como uma empregada invisível na própria casa. Eu forcei um sorriso, apertando a urna contra o peito. Sim, bonita. Obrigada por virem. O João acenou distraidamente, já a falar ao telefone sobre uma reunião em Cascais. O Pedro, com 28 anos e a arrogância de quem nunca trabalhou um dia na vida, piscou-me o olho. Ei, mana, depois disto vamos ao Barro Alto. Precisamos de algo para animar. Animar. Como se a morte dela fosse um prelúdio para copos. Recusei, claro. Voltei para o meu apartamento em Moraria, um cubículo apertado com vista para o castelo de São Jorge, onde o eco das fadas antigas nas ruas me lembrava das noites em que a mãe cantava baixinho para me acalmar as birras de criança. Deitei a urna na mesa da cozinha, ao lado de uma garrafa de vinho verde meio vazia, e liguei o telefone. Foi aí que ouvi. Um grupo de WhatsApp que eu nem sabia que existia, família reunida, chamava-se ironicamente. Vozes no áudio partilhado pelo Pedro, risos, o tilintar de copos, e a Maria a exclamar, ao fim da bruxa. Finalmente podemos viver sem aquela sombra alentejana a julgar-nos. O João riu, um som gutural. Ela merecia apodrecer sozinha. Lembram-se como nos tratava. Como se fôssemos os filhos do diabo. O meu coração parou. Eu rebobinei o áudio 3 vezes, cada palavra como um prego no caixão dela. Eles festejavam. Na noite do funeral da mulher que os criara, que lavara as suas roupas sujas de lama e vergonha, que cozinhara bacalhau à brás nas suas festas enquanto eles a ignoravam. E depois? Silêncio. Nenhuma mensagem de condolências, nenhum convite para o enterro das cinzas no jazigo familiar em Belém. Eu era a última ligação, a enteada sem direitos, e eles cortaram-na como se eu fosse um fio solto num tapete persa. Naquela noite, não dormi. Caminhei pelas ruas estreitas de Alfama, o Tejo negro ao fundo, e a raiva cresceu como as eras que invadem as paredes antigas. Não era só dor, era uma fúria calculada, do tipo que fermenta no vinho do Douro e explode em vendetas antigas. Eu era contadora, afinal, números eram o meu mundo, padrões que se desvendam com paciência.
E se eles pensavam que podiam apagar-me, eu mostraria como se desfaz uma família de dentro para fora. Comecei devagar. No dia seguinte, fui ao notário embaixacheado, fingindo assinar papéis de herança. O homem, um cavalheiro idoso com bigode grisalho, confirmou o que eu suspeitava. A minha mãe deixara-me uma pequena cota numa propriedade em Óbidos, mas o testamento fora contestado pelos meus irmãos. Eles alegam influência indevida, disse ele, ajustando os óculos. Influência. A minha mãe, com o seu cancro a corroer-lhe os ossos, mal conseguia levantar-se da cama nos últimos meses. Quem influenciara quem? Eu sorri, agradeci, e saí para o Rocio, onde os pombos bicavam migalhas como abutres. Em casa, abri o laptop. Anos como auditora num banco em Lisboa ensinaram-me truques, acessos a registros públicos, cruzamentos de dados que revelam mentiras como veias no mármore rachado. Comecei pelo João. Ele gerenciava o império imobiliário, mas rumores de lavagem de dinheiro pairavam como névoa no Tejo. Um contacto antigo no fisco, uma colega de universidade que devia-me um favor, enviou-me ficheiros encriptados. Ali estava, transferências suspeitas para offshores nas Madeira, disfarçadas de investimentos em turismo. Nada ilegal à superfície, mas frágil como azulejo partido. A Maria era mais fácil. As suas redes sociais eram um diário aberto de excessos, fotos em iates em lagos, tags em clínicas de estética no Porto, e legendas que gritavam, vida de rainha. Mas por trás, dívidas de cartão de crédito que ela escondia com empréstimos do irmão. E o Pedro? O rapaz era um poço de vícios, casinos em Estoril, apostas online que o deixavam no vermelho. Eu compilei tudo num dossiê digital, páginas e páginas de provas que podiam ruir as suas fachadas. Mas não era só isso. A dor cavava mais fundo. Lembrei-me das noites em que a mãe me contava histórias do Alentejo, das oliveiras centenárias e das vindimas onde ela sonhara com uma vida melhor. O pai deles, o António, entrara na nossa vida como um furacão de promessas. Eu cuido de vós, dissera ele, casando-se com ela por conveniência, talvez por pena. Mas tratará-a como troféu, e aos filhos como príncipes. Eu, a filha do primeiro casamento dele. Uma relíquia incomoda. Decidi o meu primeiro golpe numa tasca em Alfama, com um prato de sardinhas assadas à frente e um copo de ginginha a queimar a garganta. Liguei para o João, fingindo fragilidade. Irmão, preciso de ajuda. A mãe deixou-me endividada com médicos. Ele hesitou, mas o ego venceu. Vem ao escritório amanhã. Vamos ver. Ofício em Belém, num prédio envidraçado com vista para os Jerónimos. Quando cheguei, ele estava atrás da secretária de Mogno, fumando um charuto cubano ilegal. Leonor, pareces exausta, disse, com aquele tom paternalista que me dava náuseas. Eu sentei-me, as mãos cruzadas no regaço como uma virgem penitente. É a solidão. Vocês desapareceram. Ele riu, curto e seco. Temos vidas, mana. A mãe era um fardo. Agora, o que queres? Dinheiro. Eu baixei os olhos, deixando uma lágrima cair, ensaiada no espelho naquela manhã. Só um empréstimo. Para começar de novo. Ele assinou um cheque por 5.000 euros, provavelmente para se livrar de mim. Mas eu gravei a conversa no telemóvel, escondido na mala. Um fardo, repetiu ele no áudio, e isso bastava para um processo de difamação se eu quisesse. Guardei-o. O jogo era longo. Naquela semana, enviei anónimos. Para o João, um e-mail de um auditor independente alertando para uma auditoria fiscal iminente nas suas offshores. Para a Maria, uma mensagem nas redes de um perfil falso. Sei dos teus segredos com o marido do teu chefe. Paga ou conto tudo. Ela bloqueou-me, mas viu pânico nas stories dela, post de vinho tinto derramado, legendas sobre dias cinzentos. O Pedro foi o mais divertido. Liguei-lhe de um número burner, fingindo ser uma rapariga do Tinder. Quero apostar contigo no póquer online. Mas preciso de um parceiro rico. Ele mordeu o isco, transferindo 2.000 euros para uma conta que eu criei em nome falso. Quando ele percebeu o golpe, dias depois, quando o dinheiro evaporou, ligou-me histérico. Bloqueei-o, pequenas vitórias, como gotas num oceano de ódio. Mas à noite, sozinha, a urna dela na mesa, eu chorava. Não pela vingança, mas pela mãe que eles mataram 2 vezes,
primeiro com indiferença, depois com aquela festa profana. Filha, perdoa-os, diria ela, com a voz rouca de tanto fato sofrido. Mas o perdão era para santos, e eu era só humana o suficiente para destruir. Os meses seguintes foram um bailado lento de sombras em Lisboa, onde o sol dourado engana mas a noite revela as fissuras. Eu trabalhava de dia no banco, auditando contas de clientes que mentiam menos que a minha família, e à noite descia a taia. O dossiê crescia, fotografias tiradas com uma câmara discreta, o João a entrar num motel em Alcântara com uma secretária jovem o suficiente para ser filha dele, a Maria a discutir com credores num café em Príncipe Real, o rosto contorcido como uma máscara de comédia trágica, o Pedro, desmaiado num banco do Rossio após uma noite no Lux, carteira vazia e olhos vidrados. Eu não era violenta, a minha vingança era cirúrgica, como o corte de um bisturi num corpo adormecido. Comecei pelo Pedro, o elo mais fraco. Sabia dos seus vícios desde os tempos em que vivíamos juntos na casa grande em Cascais. Ele furtava dinheiro da carteira da mãe para apostas em cavalos, e ela encobria, sempre. Agora, usei isso. Criei um perfil falso num fórum de apostas underground, Apostador Anónimo 69, e comecei a ganhar a confiança dele com dicas falsas que o levavam a vitórias pequenas. Tens jeito, mano, escrevi, imitando o seu calão de puto rico. Ele mordeu, partilhando senhas de contas, detalhes de dívidas. Uma noite de quinta-feira, chuvosa como as lágrimas de um fado, enviei o golpe final. Um link para um torneio privado, em Estoril, com prémio de 50 mil euros. Ele transferiu tudo o que tinha, herança, empréstimos do irmão, para uma conta que eu controlava via VPN de um café em Belém. Horas depois, o site desapareceu, e eu vi o pânico dele nas mensagens não lidas. Quem és tu? Devolve. Bloqueei. No dia seguinte, ele apareceu à minha porta em Moraria, desgrenhado, com o fato amarrotado e olhos enstados. Leonor, porra, foste tu, gritou, batendo na porta de madeira lascada. Eu abri uma fresta, o cheiro a uísque no hálito dele. O que queres, Pedro? Não te vejo desde o funeral. Ele empurrou a porta, entrando como um ladrão no próprio inferno. O dinheiro. Eu sei que foste tu, a puta vingativa. A mãe morreu e tu enlouqueceste. Enlouqueci. Ri, um som baixo e perigoso, como o ronco de um comboio no túnel do Rossio. A mãe. Vocês festejaram a morte dela, recordas? Áudio guardado. Queres ouvir? Toquei o ficheiro no telemóvel, as gargalhadas deles enchendo o quarto apertado. Ele empalideceu, recuando para a cozinha onde a urna repousava. Isso foi uma piada. Estávamos bêbados. Uma piada. Como se a vida dela fosse um sketch num teatro de revista. Sai daqui, Pedro. Antes que chame a polícia por invasão. Ele saiu, murmurando pragas, mas eu via o medo nos olhos, o primeiro creque na armadura. Com o dinheiro dele, 47 mil euros líquidos após taxas falsas, comprei tempo. Aluguei um escritório pequeno em Chiado, sob o nome de Consultoria Familiar Limitada, um disfarce para as minhas investigações. Contratei um detetive privado, um homem chamado Rui de Setúbal, com cicatrizes de uma vida dura no mar e olhos que viam através de mentiras. O que queres deles? Perguntou ele, num bar de mariscos em Cais do Sodré, enquanto descascava camarões. Tudo, respondi. As verdades que a minha mãe levou para a cova. Rui trouxe ouro em 2 semanas. Para a Maria, provas de adultério com um político de Oeiras, fotos em motéis à beira-mar, mensagens que podiam acabar com o casamento dela e a posição social. Ela era casada com um advogado influente, o tipo que defendia corruptos em tribunal, e dependia dele para a fachada de perfeição. Enviei as fotos anónimas para o marido dela, via e-mail de um servidor português descartável. Vi o caos nas redes dela, stories apagadas, silêncios de dias, depois um post críptico sobre Renascimento em Faro, com uma mala de viagem ao fundo. Ela ligou-me nessa noite, a voz trêmula como folhas de sobreiro ao vento alentejano. Leonor. És tu, não és? Para com isto. O que queres? Fingi surpresa. Maria. O que se passa? Ouvi dizer que estás de férias. Ela soluçou, um som que me encheu de um prazer sombrio. As fotos. O meu marido sabe. Vai divorciar-se, levar os filhos.
Por favor, mana, Nós não queríamos magoar-te. Magoar-me? A mãe morrera sozinha no hospital de Santa Maria, sem uma visita deles, só eu a segurar a mão ao surdo enquanto os médicos desligavam as máquinas. Desculpa, não chega, disse eu, e desliguei. No dia seguinte, Rui trouxe mais. O João envolvido num esquema de construção ilegal em Almada, subornos a inspetores camarários para aprovar edifícios em zonas de risco sísmico. Um whistleblower anónimo, claro, enviou o dossiê para o Jornal Público. A manchete saiu numa segunda-feira: herdeiro de império imobiliário acusado de corrupção. O João negou em conferência de imprensa, o rosto suado sob os flashes, mas o dano estava feito. Ações caíram, clientes fugiram. Eu observava de longe, num café em Belém com vista para os monumentos que ele tanto prezava. A raiva deles era palpável, mensagens bloqueadas, mas rumores chegavam via amigos comuns. A Leonor enlouqueceu, diziam. Está a destruir-nos por causa da velha. Velha. A minha mãe, com 68 anos, ainda jovem no coração, roubara sorrisos a estranhos nas ruas de Lisboa. Mas a vingança isolava-me também. Amigos afastavam-se, sussurrando sobre a viúva negra de Alfama. Namorados potenciais. Nenhum, desde o divórcio há 10 anos, e agora esta escuridão me consumia. Numa noite de insônia, peguei na urna e sussurrei para as cinzas: Mãe, vale a pena. Eles sofrem, mas eu perco-me. O silêncio dela era acusação. Não, pensei. Eles roubaram-te a dignidade, eu devolvo-lhes o espelho da própria podridão. O próximo passo era o clímax pessoal. Marquei um jantar familiar num restaurante em Barro Alto, sob pretexto de paz. Eles vieram, os três, exaustos e rancorosos, o ar carregado de vinho e ódio. O João à cabeceira, punhos cerrados, a Maria com olheiras disfarçadas de maquilhagem, o Pedro, tremendo de abstinência. O que queres, Leonor? Acabar conosco, rosnou o João. Sorri, servindo pastéis de nata como se fossem veneno doce. Quero a verdade. Porque odiavam-na tanto. Eles trocaram olhares, e a Maria quebrou primeiro. Ela não era a mãe. Entrou na nossa vida, fingindo amor pelo pai, mas era só pela fortuna. Controlava tudo, nos humilhava. Humilhava. A mãe limpava os vômitos do Pedro após bebedeiras, costurava os vestidos da Maria rasgados em noites loucas, aconselhava o João nos negócios com sabedoria de camponesa. Mentiras. Todas mentiras tecidas para justificar a crueldade. Levantei-me, deixando o cheque que o João me dera meses antes na mesa, rasgado ao meio. Vocês mataram-na devagar. Agora, sintam o mesmo. Saí para a noite de Lisboa, o fado e quando nas travessas, e soube que o fim se aproximava. A chuva de outono em Lisboa caía como lágrimas tardias, lavando as ruas de Alfama, mas não um sangue metafórico nas minhas mãos. O escândalo do público crescera, raios da polícia judiciária no escritório do João em Belém, algemas a brilhar sob as luzes dos Jerónimos como ironia histórica. Ele fora detido por 48 horas, solto sob fiança, mas o império rachava, bancos congelavam contas, sócios desertavam como ratos de um navio afundando no Tejo. Eu lia os jornais no meu novo escritório encheado, um espaço minimalista com paredes brancas e vista para a estátua de Camões, que parecia aprovar a minha epopeia pessoal de ódio. Rui, o detetive, tornara-se aliado improvável. Bebia conhaque comigo numa tasca em Madragoa, contando histórias do seu passado como marinheiro em Sagres. Estás a brincar com fogo, Leonor? Eles vão revidar. Revidar. Ri, o som amargo como azeite virgem do Alentejo. Eles já revidaram, matando-a com indiferença. Eu só devolvo o favor. Ele acenou, mas os olhos dele viam a erosão em mim, rugas novas ao redor dos olhos, noites sem sono onde sonhava com o rosto da mãe, pálido no caixão. A Maria desmoronou primeiro, de forma espetacular. O divórcio veio rápido, o marido, o tal advogado de Oeiras, contratou investigadores próprios e descobriu não só o adultério, mas uma rede de mentiras, contas offshore dela, financiadas pelo João para encobrir gastos. Ela perdeu a casa em Cascais, a custódia parcial das filhas, e acabou num apartamento alugado em Amadora, longe do glamour do Chiado. Vi-a uma vez, por acaso, no supermercado Continente perto de casa, o cabelo desgrenhado,
o colar de pérolas substituído por um jale poído, enchendo o carrinho com produtos baratos. Os nossos olhares cruzaram-se no corredor das conservas, sardinha em lata, o prato da mãe. Leonor, sussurrou ela, a voz quebrada como um azulejo partido. Larguei a lata de bacalhau que segurava, fingindo surpresa. Maria. O que fazes aqui? Ela aproximou-se, cheirando a desespero e perfume barato. Para, por favor. Eu sei que és tu por trás disto tudo. As fotos, os e-mails. Estás a destruir-nos. Pensa nas sobrinhas, as miúdas não merecem. Sobrinhas. As meninas que eu mimara em natais passados, oferecendo livros de Sofia de Mello Brainer enquanto a Maria as enchia de brinquedos caros. Como a mãe não merecia, respondi, a voz baixa para não atrair olhares. Vocês festejaram a morte dela, cortaram-me como se eu fosse nada. Agora, sentes o vazio. Lágrimas escorreram pelo rosto dela, misturando-se com o rímel. Foi o ódio ao pai. Ele mudou depois dela, tornou-se fraco, gastador. Nós culpamos-la. Culpa. A palavra pairou como fumo de um incenso em São Roque. Abracei-a, breve e falso, sussurrando, arrepende-te em silêncio, Maria. É o teu fado agora. Ela saiu tropeçando, e eu continuei compras, o coração martelando. Não era triunfo puro, era uma dor duplicada, como se vingando-os doesse mais que o luto original. Em casa, abri a urna pela primeira vez desde o funeral, cinzas cinzentas, frias como traição. Mãe, elas sofrem. Mas eu vejo-te nelas, nas fraquezas que escondiam. O silêncio dela era juízo impiedoso. O Pedro, enquanto isso, afundava-se num vórtice. Sem dinheiro, ele voltara aos casinos de Estoril como um viciado à heroína, pedindo empréstimos às agiotas de louros que cobravam em sangue. Rui trouxe fotos, o Pedro num beco escuro, o nariz ensanguentado após uma surra, o telemóvel estilhaçado no chão. Ele ligava-me incessantemente, mensagens de voz patéticas, mana, ajuda. Eles vêm atrás de mim. Por favor, pelo sangue do pai. Sangue do pai. O António morrera de ataque cardíaco numa reunião, estressado pelas próprias ambições, deixando-nos a todos órfãos de formas diferentes. Ignorei, mas o remorso roía. Numa noite de temporal, ele apareceu de novo, molhado até aos ossos, batendo na porta como um fantasma de Noel. Leonor. Abre, caralho. Eu abri, e ele caiu para dentro, o corpo magro tremendo. Eles me bateram. Por causa do dinheiro que te dei. Que tu roubaste. Roubaste. Servi-lhe um chá quente, sentando-me em frente como uma terapeuta impiedosa. Conta-me, Pedro. O que queres realmente? Ele soluçou, a cabeça nas mãos. Eu odiava-a porque ela me via. Via o fraco, o perdedor. O pai fingia orgulho, mas ela Ela tentava consertar-me, com sermões sobre responsabilidade. E nós bebíamos para esquecer. Esquecer. A palavra-chave. Eles esqueciam as refeições que ela cozinhava, os lençóis lavados, o amor não correspondido. Tu roubaste tudo, continuou ele. Mas devolve-me a vida, e eu conto um segredo sobre o pai. Curiosa, inclinei-me. Que segredo? Ele ergueu os olhos, vermelhos. Ele não era rico por acaso. Lavagem de dinheiro da máfia espanhola, nos anos 80. Apartamentos no Chiado. Comprados com cocaína contrabandeada pelo Tejo. A mãe descobriu, quis denunciar, mas ele ameaçou-a. Ameaçou. O mundo girou. A minha mãe, sempre tão quieta, carregava esse peso. Provas? Perguntei, a voz um sussurro. Num cofre no banco em Belém. Chave no meu quarto antigo, em Cascais. Ele riu, histérico. Usa-o contra o João, ele sabe e continua o esquema. Deixei dormir no sofá, mas pela manhã ele partira, deixando um bilhete, desculpa, mana. Boa sorte no inferno. Não dormi mais. O segredo era dinamite, podia acabar com todos eles, mas também manchar a memória do pai, o homem que eu odiava mas que moldara a minha teimosia. Confrontei o João numa visita surpresa ao escritório,
agora vigiado por seguranças. Ele emagrecia, o fato folgado, o charuto apagado. Leonor, o que fazes aqui? Polícia. Sorri, sentando-me sem convite. Não. Verdade. O pai e a máfia. O Pedro contou. Ele congelou, depois riu, forçado, como fado desafinado. Mentiras de um viciado. Sai. Mas eu tinha copiado documentos do Rui, transferências antigas, nomes espanhóis. Eu sei tudo, João. E se o público souber mais? Ele levantou-se, o rosto purpúreo. Tu és um monstro. A mãe criou uma víbora. Criou. Ri. Ela criou-vos a vós, e olha o resultado. Saí, deixando-a tremer. Na rua, o sol de inverno batia fraco, e eu soube que o clímax se aproximava, não vingança cega, mas justiça torcida pelo coração. O inverno em Lisboa é traiçoeiro, com ventos do Atlântico que uivam como almas penadas nos becos de moraria, e eu sentia-me assim, uma alma vagando entre o luto e a loucura. O dossiê sobre o pai crescia, graças ao cofre em Cascais que Rui arrombou numa noite de nevoeiro. Documentos amarelados, contratos falsos, nomes de traficantes bascos que usavam os portos do Douro para cocaína disfarçada de vinho. O António, o grande homem, era podre no cerne, e a minha mãe, coitada, descobriram ao limpar a secretária dele, encontrando cheques suspeitos. Eu chorava lendo aquilo, não por ele, mas por ela, a mulher alentejana que sonhara com príncipes e encontrou lobos. Porque não me contaste, mãe, sussurrei para as cinzas, agora espalhadas num vaso de louça na janela, com vista para o castelo que vigiava a cidade como um deus indiferente. Ela ficara por mim, pela estabilidade, engolindo o segredo como fel. E eles, os filhos, herdaram a podridão sem o fardo da consciência. O João contra-atacou primeiro. Um processo por difamação, servido por um estafeta interno barato à porta do meu escritório encheado. Estás acabada, Leonor, dizia a carta, assinada pelo advogado da família, o ex da Maria, ironicamente. Ri no Tribunal de Lisboa, um edifício austero com ecos de julgamentos passados, apresentando as minhas provas, áudios, transferências, testemunhas pagas. O juiz, um homem de Setúbal com sotaque salgado, inclinou-se para o meu lado. Sr. Oliveira, as alegações da ré parecem fundamentadas. Retiro o processo ou enfrento contraprovas. Ele retirou, humilhado, e o boato espalhou-se como azeite em pão alentejano. A Leonor, a enteada esquecida, era intocável. Mas o custo. Amigos verdadeiros rareavam, o banco suspendeu-me por conflito de interesses, deixando-me com poupanças que minguavam como o Tejo em seca. Rui avisou, para, Leonor. Vingança é um vinho azedo, bebendo, envenenas-te. Mas parar? Impossível. A raiva era o meu fado, cantado em noites solitárias com uma viola emprestada. A Maria procurou-me num café em A Brasileira, o ponto turístico onde poetas bebiam cafezinhos amargos. Ela chegara primeiro, o rosto magro sob um chapéu de aba larga, como uma viúva de filme no ir português. Senta-te, por favor, disse, a voz um fio. Pedi um galão, sentando-me em frente, o cheiro a pastelaria enchendo o ar. O que queres agora? Mais lágrimas. Ela abanou a cabeça, tirando um envelope do bolso. Paz. Ou pelo menos, verdade. Eu encontrei isto na casa antiga. Dentro, cartas da mãe, para mim, nunca enviadas. Palavras tremulas, filha, perdoa-os. Eles são filhos do pai, mas o ódio não cura. E mais, confissões sobre o António, como ela o confrontara numa noite de tempestade em Cascais, exigindo que parasse os negócios sujos. Ele rira, ameaçando divorciar-se e deixar-me na rua. Ela ficara, por amor torto, por medo. Lágrimas minhas caíram no café, salgadas como o mar de Cascais. Por que me mostras isto? Perguntei, a voz rouca. Porque te odeio menos que a mim própria agora. Tu foste a única que a amaste de verdade. Nós éramos cegos. Cegos. A palavra doía, porque via a humanidade dela piquinho tráguas creque-se. Abracei-a, genuíno pela primeira vez, e sussurrei, vai-te embora, Maria. Reconstrói.
Mas diz ao João e ao Pedro, o fim vem. O Pedro, enquanto isso, atingira o fundo. Uma overdose em Estoril, heroína cortada, encontrada por um segurança do casino. O hospital de Cascais ligou-me como contacto de emergência, o único que restava. Dirigi-me lá de táxi, a chuva batendo no para-brisas como punhos. Ele jazia na cama, tubos no nariz, o corpo magro como um espantalho alentejano. O médico, um moçambicano com sotaque suave, disse: ele tem sorte. Mas precisa de ajuda, não de juízes. Sentei-me ao lado dele, segurando a mão fria. Porquê, Pedro? Porque me odias tanto. Ele acordou devagar, olhos turvos. Não te odeio. Odeio-me. Tu és forte, como ela. Nós. Fracos. Fracos. Confessei então, sussurrando o segredo do pai, os documentos que podia usar para o salvar, delatara o João em troca de imunidade. Ele acenou, fraco. Faz. Acaba com isto. Mas o João não caíra ainda. Planeei o golpe final, uma reunião com inspectores do SEF, Serviço de Estrangeiros, fingindo ser whistleblower. Marquei num hotel em Oeiras, vista para o mar agitado. Ele veio, desesperado, oferecendo dinheiro, 100.000 euros para calar. Somos família, Leonor. Para. Família. Ri, gravando tudo. Família festeja mortes. Não. Entreguei os ficheiros aos inspectores depois, vendo-o ser levado algemado, o império desmoronando como o terremoto de 1755. Naquela noite, em Alfama, o fado tocava alto, Amália Rodrigues cantando de sofrimentos que ecoavam os meus. Eu dançava sozinha na rua, lágrimas misturadas com chuva, sabendo que a vingança culminava, mas o vazio permanecia. A primavera irrompeu em Lisboa como um amante impaciente, azulejos reluzindo sob o sol e jacarandás roxos pintando as ruas de moraria de um violeta esperançoso. Mas para mim, era o crepúsculo da fúria, o João preso em preventiva no estabelecimento prisional de Lisboa, aguardando julgamento por corrupção e branqueamento, a Maria exilada em Faro, trabalhando como guia turística para sobreviver, longe dos salões do Chiado, o Pedro em reabilitação num centro discreto no Algarve, lutando demónios que eu ajudara a enfocar. A vingança consumara-se, mas o sabor era cinzento, como o Tejo em maré baixa. Eu regressei ao banco, promovida ironicamente por integridade exemplar, na auditoria que expusera fraudes, as minhas próprias lições aplicadas. O escritório em Chiado tornara-se estúdio de arte, onde pintava quadros abstratos de famílias partidas, tons de vermelho e preto como sangue e luto. Rui visitava, trazendo mariscos de Setúbal e conselhos não solicitados. Agora, vive, Leonor. A tua mãe não quer uma filha fantasma. Viver. A palavra era estrangeira, como um dialeto minhoto num fado lisboeta. O julgamento do João foi um circo midiático, televisionado no Televisão com comentadores a dissecar a queda de uma dinastia. Sentei-me na galeria, anónima entre repórteres, vendo-o entrar algemado, o cabelo grisalho e o orgulho esmagado. A procuradora, uma mulher de Évora com voz de ferro, apresentou as provas, os meus documentos, testemunhos de Rui, confissões do Pedro sob imunidade. O réu traiu não só a lei, mas a família que jurou proteger, disse ela, e eu soube que era verdade, ele trair a mãe, a mim, a si próprio. Ele olhou para mim uma vez, os olhos castanhos suplicantes. Leonor. Perdoa. Perdoa. O juiz perguntou se eu queria testemunhar, recusei, deixando as palavras dele ecoarem vazias. O veredito, 10 anos, com confiscação de bens. A casa em Cascais leiloada, o império dissolvido em ações para vítimas de fraudes. Saí para o Rocio, onde pomos bicavam o chão como juízes indiferentes, e chorei, não de alegria, mas de um alívio oco, como vinho acabado. A Maria escreveu-me uma carta de Faro, papel perfumado a mar e arrependimento, eu vendi a vila do pai para pagar dívidas. As meninas perguntam pela tia Leonor. Volta, por favor. Somos o que resta. O que resta. Respondi com um bilhete, cura-te primeiro. A família renasce devagar, como oliveiras no Alentejo. O Pedro, liberto da reabilitação, ligou meses depois, voz limpa, hesitante. Estou sóbrio, mana. Obrigado. Por me forçar a ver. Obrigado.
Ri, convidando-o para um café em Belém. Ele veio, magro mas olhos claros, contando histórias de terapia onde desenterrara o ódio à mãe, ciúmes de um amor que ela dava livremente, enquanto o pai cobrava. Conversámos horas, sobre os Jerónimos que testemunharam impérios reais cair. Eu festejei porque doía que ela morresse sem nos odiar, confessou ele. Queria que doesse mais. Doeu. Abracei-o, sentindo o irmão perdido regressar, frágil como um rebento após incêndio. Mas a verdadeira reconciliação veio num verão quente, quando espalhei as cinzas da mãe nas praias de Comporta, no Alentejo que ela amava. Levei-os a todos, João em liberdade condicional, pálido mas humilde, Maria com as filhas, rindo pela primeira vez, Pedro, firme ao meu lado. O mar lambia as areias brancas, ondas como suspiros de perdão. Mãe, eles mudaram, disse eu ao vento, e sentia a provar, no sal no ar e no sol na pele. Não era fim perfeito, cicatrizes permaneciam, noites de pesadelos onde via o áudio das gargalhadas, dias de dúvida sobre o monstro que eu fora. Mas em Lisboa, cidade de renascimentos, aprendi que vingança é ponte para a redenção, se ousares cruzá-la. Eu cruzara, e do outro lado, uma família remendada esperava, imperfeita, mas minha. O outono regressou a Lisboa com folhas douradas nos passeios de Alfama, e eu caminhava nelas como se pisasse memórias desbotadas. A vingança, outrora um incêndio no peito, reduzira-se a brasas mornas, suficientes para aquecer, não para queimar. O João saíra da prisão após 7 anos, tempo reduzido por bom comportamento, instalara-se num apartamento modesto em Benfica, trabalhando como consultor freelance para empresas pequenas, longe dos impérios que sonhara. Ligava-me semanalmente, voz rouca de cigarros abandonados. Como estás, mana? Os netos crescem. Netos, as filhas da Maria, agora adolescentes que me visitavam no Chiado, enchendo o estúdio de risos e perguntas sobre a avó Rosa, que eu contava em histórias embelezadas. A Maria prosperara em Faro, abrindo uma pequena pousada com tema alentejano, azulejos pintados à mão, menus de migas e porco preto. Vem inaugurar, convidara-me por videochamada, o rosto bronzeado e olhos serenos. Fui de comboio alfa pendular, o Alentejo desfilando como um sonho da mãe, planícies infinitas, sobreiros centenários, o cheiro a terra molhada após chuva. Na inauguração, abracei-a forte, sentindo os ossos dela menos frágeis. Perdoei-te, sussurrei, e ela chorou, eu perdoei-me. O Pedro era um milagre, casado agora com uma terapeuta de Porto, pai de um menino que herdara os meus olhos castanhos. Viviam em Aveiro, perto dos canais que lembravam Veneza mas com alma portuguesa, e ele gerenciava uma clínica de reabilitação, virando o vício em vocação. Tu salvaste-me, Leonor, disse ele numa visita a Lisboa, passeando pelo Tejo ao pôr do sol. O fundo do poço era o começo. Salvei. A palavra pesava, porque eu via agora, a vingança não destruíra, catalisara, forçando-os a confrontar o vazio que criaram. Eu, aos 50, encontrar amor num pintor de azulejos em Sintra, um homem chamado Miguel com mãos calejadas e riso fácil, que me ensinava a ver beleza nas rachaduras. Casámo-nos numa capela pequena em Mafra, com fado ao vivo e vinho do Douro, os irmãos presentes, João com um fato emprestado, Maria com flores colhidas, Pedro com o filho ao colo. À família remendada, brindámos, copos tilintando como sinos de réquiem transformados em hinos. Mas o coração da história era a mãe. Anualmente, íamos ao Alentejo, a Évora, onde comprara uma casa pequena com a herança remanescente, paredes caiadas, oliveiras no quintal, um poço que ecoava segredos. Lá, contávamos histórias verdadeiras, as festas onde ela dançava fado com desconhecidos, as noites em que nos embalava com canções de imigrantes. Ela era o centro, dizia o João, voz embargada. Nós, periféricos cegos. Numa dessas vindimas, com uvas maduras a manchar mãos, o Pedro encontrou uma carta antiga no sótão, da mãe para o pai, não enviada. António, ama-os como eu amo. O veneno corrói-nos a todos. Chorámos juntos, o sol poente tingindo o céu de laranja como a adega alentejana. Perdoar não apagava, tecia novas narrativas, fortes como cestos de cortiça. Agora, em Lisboa, caminho pelo Chiado com Miguel, o braço dele no meu, vendo a cidade pulsar, elétricos rangendo, artistas de rua cantando, o Tejo eterno. A vingança fora o meu Lusíadas pessoal, epopeia de dor e triunfo, mas o epílogo é paz, irmãos reconectados, feridas cicatrizadas em linhas prateadas.
Se a mãe visse, sorriria, não a santa, mas a mulher que sobreviveu ao inferno com graça. E assim, no fado da vida, canto, não de sofrimento, mas de renascimento. Porque em Portugal, onde o passado ecoa nas pedras, o futuro constrói-se com as mãos unidas.